Após vocês me pedirem tanto, trago a vocês a quarta parte desse mangá sensacional. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para tá fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma quinta parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Depois do que Bina disse e ter deixado Ji-hoon em colapso mental, sem saber aonde enfiar a cara, o prota todo envergonhado pergunta a ela o que foi que ela tinha falado. E Bina, olhando para Ji-hoon com uma carinha de coitada, pede para que ele apenas dirigisse. E por ter entendido errado, o maluco agora estava em choque, se tremendo por inteiro. Até que enfim o nosso garoto se firma e diz a Bina que chegariam o mais rápido possível ao seu destino. Ao chegarem lá, Bina começa a estranhar o lugar e pergunta ao prota se aquele realmente era o lugar certo. O cara fica sem palavras, mas a verdade é que ele estava lascado, porque na real, eles estavam literalmente no meio do nada. Ele pede para que Bina entrasse no carro de novo, enquanto em sua mente torcia para que o lugar certo não fosse muito longe dali. Enquanto isso, Bina estava pegando informações sobre onde é que eles estavam, e o prota resmungava dentro do carro dizendo que pensou que as coisas não poderiam piorar mais, mas aparentemente conseguiram piorar. De forma muito educada, a garota chega em uma senhorinha que estava sentada por aquelas bandas e pergunta a ela onde é que eles estavam. A mesma percebe na hora que eles não eram dali e pergunta a Bina o que é que traziam eles ali. E a garota responde que apenas erraram o caminho. A senhorinha diz a Bina que definitivamente, da forma como ela estava vestida, não tinha nada para ela fazer ali, e completa dizendo que não tinha um nome exato para aquele lugar. Era apenas uma fazenda de Chile. De repente, chega Ji-hoon, todo desolado, dizendo para a Bina que tinha se atrapalhado com o GPS e acabou errando o caminho. Ela, toda assustada, pergunta ao prota se ainda daria tempo e o que fariam agora, porém Ji-hoon apenas aponta para o carro. O carro estava simplesmente fumaçando por completo, e Ji-hoon, que achava que não tinha como piorar, bom, piorou. Bina fica toda preocupada e assustada e começa a perguntar ao prota o que é que eles fariam agora. A senhora diz que eles não tinham muito o que fazer, pois iria demorar pelo menos um dia até que o guincho chegasse até ali, e pergunta por que os dois não passavam a noite por ali. Ji-hoon, meio sem graça, pergunta a velhinha onde é que eles poderiam ficar, pois pelo que ele percebeu não havia nenhum lugar para que eles pudessem passar a noite. Com um sorrisinho no rosto, a velhinha responde ao prota que tinha uma pousada por ali. Ji-hoon então liga ao seu colega professor, que fica extremamente irado, perguntando ao prota por que é que ele não tinha avisado mais cedo. Muito irritado, o calvo pergunta a Ji-hoon onde é que eles estavam, e ao ouvir o nome da cidade, o cara fica em choque, pois era muito longe. No desespero, o cara pergunta a Ji-hoon o que tinha acontecido, e o mesmo responde que na verdade era uma longa história, e que de qualquer forma só conseguiria chegar lá no dia seguinte. O Cebolinha gritava com Ji-hoon dizendo que o presidente estaria ali, e que com certeza Ji-hoon estaria numa fria. De repente, a professora assistente que estava do lado do Cebolinha, Suki, dizia a Ji-hoon que ele poderia ficar de boa e vir no dia seguinte, e completa dizendo que iria dar um jeito no presidente, então não tinha com que Ji-hoon se preocupar. O prota então agradece a Suki, mas diz a ela que tinha um outro problema. Havia uma estudante que tinha pego carona junto com ele, e por isso ela também não conseguiria chegar lá, mas se faltasse não poderia graduar, e pergunta a Suki se ela poderia fazer alguma coisa referente a isso. A assistente então diz a Ji-hoon que iria dar presença a ela, e pergunta se isso ajudaria. O prota fica muito contente e agradece dizendo que ajudaria, e muito. Suki diz a Ji-hoon que agora ele devia uma para ela, e que em breve ela iria cobrar essa dívida. Suki devolve o celular ao Cebolinha, que fica sem graça, reclamando como é que ela pega o celular dele assim do nada. Um cara então deixa Ji-hoon e Bina na praia, e diz a eles que esperava que eles se divertissem. Ji-hoon corre toda animada em direção ao mar, enquanto Bina reparava na felicidade do carinha, tomando um belo banho de mar lá na água. O prota chama Bina dizendo que estava muito refrescante, e convida a garota para participar da festinha. E Bina responde ao prota que ela já estava indo, ela só precisava refletir um pouco. Antes disso, quando estavam a caminho da pousada, Bina pergunta a Ji-hoon o que eles poderiam fazer por hora. A velhinha responde que eles tinham ido até a pessoa certa, pois os recém-casados sempre alugavam aquela casa para a lua de mel. E totalmente envergonhada, Bina responde que eles não eram casados. E com sarcasmo a senhora diz que não tinha como eles serem outra coisa, então pede para que eles vão se divertir, enquanto ela arrumaria o quarto para eles. Envergonhado, Ji-hoon diz a eles que nem sequer tinham trazido roupas de banho. E a senhora então responde a Ji-hoon que o mesmo não precisava se preocupar, pois lá eles vendiam de tudo. Ela vende as roupas para Bina, dizendo que o corpo dela era muito lindo, então as roupas cairiam muito bem nela, enquanto o prota estava embasbacado com o preparo dela. E Bina só ficou se lembrando disso porque a senhora havia insistido que ela pegasse aquele biquíni, porém, marcava demais. E por fim, ela acaba indo para a água, já que só estavam ela e Ji-hoon ali. O prota, presenciando Bina ali, achava ela incrivelmente linda e já fica todo envergonhado. A garota pergunta a Ji-hoon se ele não achava exagerado demais aquele biquíni, e o cara responde que tinha ficado incrível, é só que ela estava linda demais, por isso estava olhando tanto. O prota completa dizendo a ela que no fim ela era linda de qualquer jeito, e sem jeito, Bina agradece ao rapaz. Eles começam a jogar vôlei, e Bina reclama ao prota que ela devia estar fazendo alguma coisa de errado porque a bola não ia muito para longe. Ji-hoon então diz a ela que a mesma deveria pensar na bola como alguém que ela odiasse muito, então o prota demonstra a ela o que estava querendo dizer, e manda Tae-hoon, versão bola, para o inferno. Ela observa que a bola tinha ido realmente bem rápida, e diz ao prota que também gostaria de tentar. Ela consegue, e eles ficam xingando e sacando, até que sem querer ela fala Jin-ho pela noite passada, gritando que ele era o pior de todos. Bina consegue acertar a bola com toda a fúria bem na cara do prota, então ela corre para acudi-lo e ver se ele estava bem. Com a cara inchada e vermelha, o cara responde que se sentia bem até, por ter conseguido ensiná-la. Após jogarem bastante, Bina diz que queria pegar um bronzeado, e o prota oferece sua ajuda. Enquanto isso, em pensamentos, o prota se lembrava da senhorinha, e dizia que ela devia ter sido um anjo que foi enfiado, e agradece eternamente a velhinha. E após muitos momentos desconfortáveis, eles arrumam as malas para voltarem até a pousada. Ao chegar na pousada,
eles ficam de cara ao saber que só possuía um quarto livre. A velhinha diz que na verdade eram 2 quartos, mas tinha um outro grupo de clientes e acabou sobrando só um quarto. A senhora lembra eles que havia dito que os recém-casados iam até ali para aproveitarem um pouco a vida sós. Após muita reflexão, Bina diz a Jinru, toda envergonhada, que podia ser somente um quarto mesmo, pois não teriam problemas. O prota pergunta a ela se ela tinha certeza, e Bina diz que sim, pois confiava nele. E quando eles já estavam deitados, Bina abraça Jinru e chama ele de cretino, deixando o prota todo envergonhado. Mas diz a ele que ela havia sido egoísta por não ter perguntado e nem esperado ele dar a opinião dele sobre o quarto. E o prota fica se questionando sobre o que Bina queria dizer com aquilo. Ela diz que só tinha escolhido o quarto porque realmente queria passar a noite com Jinru, mas aparentemente ele havia dormido, então os seus planos tinham ido por água abaixo. Ela ainda fica sem graça dizendo que ela tinha planejado muitas coisas com o prota, mas parece que o sentimento não era tão recíproco. Bina continuava dizendo que tudo aquilo era muito chato, pois ela tinha dado várias brechas para Jinru dizer algo sobre gostar dela, ou qualquer coisa assim, mas ele nunca dizia nada. Jan também pergunta por que ele fazia com que ela passasse por situações tão complicadas e chatas como aquela. A garota põe a mão sobre o rosto do prota e diz que até mesmo dormindo, ele ficava muito lindo. Com isso, Jinru sente o cheiro parecido com o de álcool, e fica se perguntando se Bina havia bebido, já que da outra vez ela disse que não beberia nunca mais. E o prota continuava fingindo que estava dormindo enquanto ela se declarava para ele, mas ele tinha que resistir, pois não saberia o que podia acontecer caso abrisse os olhos. A senhorinha na cozinha observava uma garrafa de vinho que ela havia oferecido para Bina. O problema é que era para Bina provar apenas um copinho, mas acabou que a garota bebeu tudo. E sentada, a velhota refletia que apesar de que fizesse mais efeitos nos homens, se uma mulher tomasse uma grande quantidade, não dava para continuar sóbria. O prota então não podia deixar com que Bina descobrisse que ele na verdade não estava dormindo, e principalmente agora que ele sabia que ela tinha bebido. Do nada, Jinru se levanta e Bina pergunta a ele se o mesmo não estava dormindo. O prota responde que levantou porque precisava muito ir ao banheiro. Quando ele estava preparado para vazar dali, Bina o abraça deixando o rapaz sem reação, e com os olhos cheios de lágrimas, Bina pede para que Jinru não abandonasse ela de novo. Jinru vira e beija Bina, e a garota assustada pergunta o que fariam agora, já que as regras da pensão não permitiriam aquilo. Mas o prota responde que ali, as regras da pensão não se aplicavam. E após uma longa noite de amor, Jinru acorda e pergunta a Bina se ela havia dormido bem. Ela fica toda envergonhada e pergunta ao prota por que ele tinha acordado tão cedo, e diz a ele que ele poderia dormir mais um pouquinho. O motivo de Bina ter ficado envergonhada era porque Jinru foi o seu primeiro amor, e ele nem sabia disso. O prota fica muito feliz ao saber disso, pois ali ele percebe que ele realmente era muito importante para Bina. Jinru então abraça a Bina e agradece a ela por ter confiado e entregue o seu coração a ele daquela forma, fazendo com que ele se sentisse muito especial para ela. E depois do café da manhã, a velhinha se despedia dos dois, pedindo para que eles se cuidassem. Dali eles partem para a oficina para buscar o carro, porém o cara dizia que estaria pronto somente dali a 2 horas mais ou menos. Jinru então diz a Bina que só restava para eles aguardarem, então poderiam almoçar antes de ir embora. Mas antes de almoçarem, eles procuram um lugar ao ar livre para ficarem juntos um pouco. Bina diz que era meio vergonhoso pedir do nada para dar as mãos a Jinru, e o prota responde que sempre quis fazer isso, passear de mãos dadas juntamente com a pessoa que ele amava de verdade. Ele conta que quando era pequeno viu um filme romântico, onde um casal caminhava apaixonados pela natureza, e o casal do filme caminhavam da mesma forma com que ele e Bina estavam caminhando. O prota completa de que apesar que aquele filme não fosse tão famoso e não tivesse uma história tão incrível, haviam cenas que ele nunca se esqueceu e sempre sonhou em viver. Na real, ele tinha gostado tanto do filme que até mesmo as falas do protagonista haviam cravadas em sua mente. Jinru cita uma das frases, que a cada momento que fazemos algo idiota e ingênuo, será perdoado se compartilharmos as alegrias e tristezas juntos. O prota também diz que pensou que o fato de aproveitarem a caminhada de mãos dadas e todos os momentos que tiveram juntos no passeio fez com que a viagem fosse a melhor de todas, pois tinham passado momentos com a pessoa que amava de verdade, sem se importar onde é que estavam. Bina, com uma carinha de apaixonada, diz ao prota que realmente tinha sido maravilhoso, até que do nada, ele pergunta a Bina se a mesma havia escutado um barulho. Parecia um tipo de animal que tinha vindo de uma moita. Abraçando Jinru, ela chama o prota para ir embora, afinal, e se fosse um javali selvagem? E o bundão simplesmente repete o mesmo que ela tinha dito. E quando eles estavam se retirando da mata, acabam dando de cara com um suposto javali selvagem, que na verdade era o casal que estava na pousada junto com eles. Eles tentam sair sorrateiramente para que não fossem descobertos, mas não dá muito certo e o cara grita quem era que estava ali. Os dois saem correndo desesperados, gritando que já era, pois tinham sido descobertos. Após uma longa caminhada, ou melhor, corrida, lá estavam os dois resmungando que não esperavam que aquilo fosse acontecer justamente em um lugar ao ar livre como aquele. Jinru então diz a Bina que achava que o casal não tinha o seguido, afinal eles nem sequer tinham feito nada de errado, apenas estavam passeando por lá. Depois de um dia de amor e surpresas, eles finalmente tinham ido embora daquele vilarejo sem nome, e com sorte conseguiram chegar em segurança no local que haviam combinado de encontrar os outros, e por sorte Bina não tinha sido prejudicada. O presidente, com uma tocinha, diz ao prota que se alguma coisa assim acontecesse novamente, poderiam comunicá-lo, pois ele era muito compreensivo. No fim, tudo deu certo, eles não levaram broncas do presidente e também haviam criado memórias juntos que levariam para toda a vida. Assim que voltam para a pensão, a primeira pessoa que eles veem era Juhi, que parecia meio brava. Jinru pergunta a ela se ela estava bem, e o que tinha acontecido para
ela estar com aquela cara amarrada. Ela apenas responde que estava muito bem, mas Subin não estava nada legal, deixando Prota e Bina completamente assustados e preocupados. Os dois sobem diretamente até o quarto de Subin e começam a bater na porta, perguntando à garota se estava tudo bem com ela. Eles entram no quarto e percebem que Subin realmente não estava muito legal. E a mesma pergunta quando foi que eles tinham voltado. Ji-hoon responde que tinham acabado de chegar e Ju-hee diz que Subin estava passando muito mal. Ela diz que já tinha ido ver um médico, mas o mesmo apenas pediu para que ela descansasse bastante. Ji-hoon põe a mão na testa de Subin e diz que por sorte ela estava apenas com um pouquinho de febre. E Bina, vendo Ji-hoon ali cuidando de Subin, fica com muitos ciúmes, se perguntando desde quando ele tinha ficado tão atencioso e cuidadoso. Subin então pede para que Bina saísse do quarto, pois tinha algo que ela precisava mesmo dizer a Ji-hoon, e sozinhos. Ela fica muito surpresa e assustada ao ouvir aquilo e pergunta se tinha ouvido bem. Subin confirma e diz que o motivo disso é porque era muito constrangedor. Ji-hoon percebe desconforto em Bina, que fica paralisada, e ele começa a refletir que se ela hesitasse novamente, Subin já entenderia que eles estavam tendo um caso. Após muita reflexão toda sem graça, Bina diz a Subin que ela podia ficar à vontade e se retira do quarto. E do lado de fora do quarto, Bina estava em choque, se perguntando sobre o que os dois poderiam estar falando em particular, e pensa que só faria sentido tudo isso se Ji-hoon também tivesse interesse na Subin, e com isso ela fica com mais ciúmes ainda. Ela fica imaginando o Prota paquerando Subin, dizendo que a Bina atrapalha os dois, e agora finalmente estavam juntos sozinhos. Mas de forma alguma surtada poderia deixar isso acontecer, então ela tinha de impedir de algum jeito. Bina começa então a ouvir pela porta o que eles estavam conversando, e ouve Subin dizendo a Ji-hoon que quando ele saiu ela ficou bem pra baixo. Ao ouvir isso, ela fica se mordendo de ciúmes, e não conseguia acreditar que Subin tinha ficado chateado porque Ji-hoon se ausentou. Subin completa dizendo que encontrou várias questões que ela não sabia a solução, mas também não encontrou nenhuma motivação para estudar, e completa dizendo que na verdade eles não tinham terminado a tarefa de casa que eles tinham que ter feito. Ela diz a Ji-hoon que precisava de ajuda, pois não tinha progredido muito, e o Prota pergunta se ela não estava doente na verdade. Subin simplesmente ignora a pergunta do Prota e puxa ele para cima da cama. Ela diz ao Prota que o doutor havia falado que ela poderia ter até mesmo alguns problemas psicológicos por conta do estresse, e que ficou doente porque não conseguiu mais lidar com a pressão. Então a garota pergunta a Ji-hoon se ele poderia dar a ela a solução que havia mencionado antes. E Bina, ouvindo tudo aquilo do lado de fora, fica mais tranquila, e também surpresa, pois nunca pensou que Subin fosse tão dedicada assim aos estudos. Agora Jan estava se sentindo uma completa idiota por ter pensado que Subin e Ji-hoon estavam tendo um caso, e se retirando dali ela pensa que Ji-hoon realmente estava exausto, e mesmo assim decidiu ajudar Subin, o que era muito legal da parte dele. O Prota diz que não dava pra conversar a respeito de drones, pois tinha muita gente acordada, e que acharam uma outra forma de tirar o estresse da garota. Ji-hoon sugere fazer algo que ela gostava, e então a convida para fazer compras ou talvez sair para comer alguma coisa. A garota responde ao Prota que a única coisa que tiraria o seu estresse era uma live suspeita, ou a única coisa que ela estava em mente. A garota completa dizendo que a live ajudava ela a aliviar o estresse, para que assim conseguisse focar melhor em seus estudos. O Prota então responde a ela que tinha uma boa ideia de como poderia ajudá-la, mas que teria de voltar mais tarde, e pergunta se ela poderia esperar, e Subin confirma. E mais tarde lá estava Ji-hoon monitorando as câmeras da live, pedindo para que Subin se apresentassem. Os gados comentavam na stream, mandando todo tipo de cantadas para Subin. E a garota então pergunta ao Prota se ela estava bonita e bem, e o rapaz responde que na verdade ela estava era ótima. Pelo menos dessa vez com a máscara que ela usava, ninguém descobriria sua verdadeira identidade. Do lugar em que a live era transmitida, o Prota tinha conversado com seu amigo para conseguir alugar a ele, e agradecia a mulher mesmo sendo meio do nada. A moça com um sorriso no rosto responde ao Prota que não tinha que se preocupar com aquilo, pois aquele negócio tinha sido um favor que o chefe dela tinha pedido, dizendo que o seu melhor amigo precisava das coisas. Em pensamentos, o Prota agradecia ao Daewoo por tê-lo ajudado e dizia que agora estava devendo uma a ele. E a partir dali, a moça começa a explicar ao Prota alguns botões e funções que ele precisaria para fazer a tão sonhada live suspeita. E agora era uma coisa bem mais profissional e tinha até mesmo música de fundo. E o mais importante, privacidade. Aquilo tudo, todo aquele preparo tinha dado muito trabalho ao Prota, mas no fim das contas tinha valido a pena por conseguir ver Subin tão feliz como estava. E além do mais, ele refletia que Subin ficava muito charmosa quando começava a sorrir. Sem dúvidas, o Prota tinha achado essa opção muito melhor do que falar de drones com Subin. Durante o descanso da live, ela reclamava ao Prota que havia dançado mal, e o Prota responde que na verdade ela tinha ido muito bem, tanto é que a galera do chat estava toda empolgadaça. Ela então pergunta ao Prota se ele também tinha gostado de sua dança, e sem graça ele responde que sim. Subin então diz ao Prota que queria que ele tivesse adorado a live, mas ele responde que todos os fãs dela gostavam, então isso era mais importante do que ele ter gostado. Com os olhos cheios de lágrimas, ela responde a Ji-hoon que ela achava mais importante que ele gostasse do que as outras pessoas. Subin completa dizendo que se esforçaria muito para que a segunda parte da live ficasse bem melhor do que a primeira, e pede para que o Prota não se distraísse e prestasse atenção dessa vez. Porém, enquanto Subin fazia a live, ela olhava para Ji-hoon como se estivesse fazendo para ele. De repente, a garota acaba falando o nome de Ji-hoon na live, deixando o cara desesperado. E a verdade, para completar o pesadelo de Ji-hoon, o Cebolinha era uma das pessoas que estavam assistindo a live de Subin. Ouso a dizer que o maluco era o fã número 1 de Subin, pois o mesmo não parava de encarar a tela por um segundo sequer. E como esperado, o Cebolinha conseguiu ouvir Subin chamando o nome de Ji-hoon. E no mesmo instante que o Cenourinha estava se perguntando se ela realmente tinha dito o nome de Ji-hoon, a transmissão é encerrada. E a garota, muito triste, diz a Ji-hoon que não sabia o que iriam fazer agora, pois ela havia dito o nome dele para todos, sem sequer ter percebido. Então Subin começa a chorar dizendo que tinha estragado tudo, como sempre fazia, e dizia que Ji-hoon havia se esforçado tanto para chegarem até lá, e de repente ela acaba estragando literalmente tudo. O Prota abraça ela e diz que não tinha problema, e pede para que Subin parasse de chorar e se acalmasse
acalmasse um pouco. Ele diz a ela que existiam muitos Ji-Huns por aí, então por que é que teria que ser ele? E para confortar a garota, o Prota diz a ela que nada iria acontecer e ela podia ficar tranquila sem se culpar por aquilo. Ela diz ao Prota que estava afim dele e não conseguia mais esconder isso. E também sabia que ele tinha ficado com Ju-Hi e Bina também. Subin acrescenta que Ji-Hun foi ficando com cada uma das mulheres da pensão e conquistou todas elas. E agora elas não queriam mais largar dele. Após uma noite de amor, Subin agradece ao Prota pela diversão. E ele responde que sempre que ela precisasse de ajuda, ele ajudaria quantas vezes ela quisesse e precisasse. E o malandro completa dizendo que faria de tudo para ver Subin sorrir. No dia seguinte, Ji-Hun acaba pegando o papel da fatura do estúdio e dos equipamentos e analisava que tinha saído mais caro do que ele esperava e que assim não daria para fazer tantas vezes. E de repente, dentro de sua sala, Suki aparece perguntando ao Prota se ele gostaria que ela cuidasse daquilo para ele também. Sem entender nada, ele pergunta sobre o que Suki estava se referindo. Então a garota apresenta a ele o papel da fatura do aluguel do estúdio. Assustadaço com aquilo, Ji-Hun tenta pegar o papel de volta dizendo que não havia necessidade, pois aquilo não tinha nada a ver com a universidade e que na verdade se tratava mais de um documento muito pessoal. Suki ignora por completo o que Ji-Hun havia dito e pergunta a ele se ele não tinha nenhuma aula naquela noite, e ele responde que não, mas pergunta o porquê. Em um tom muito suspeito, a professora assistente pergunta ao Prota se ele poderia lhe dar um pouco de seu tempo naquela noite. A moça completa dizendo que queria que ele recompensasse pelo favor que devia a ela, e ele na hora se lembra que tinha feito o acordo, então aceita. Sem graça e com um sorrisinho, o Prota pergunta à professora assistente o que é que ele poderia fazer por ela. Era um convite para ir até uma peça teatral e a garota diz que tinha sido muito difícil conseguir aqueles ingressos, pois ultimamente aquela peça tinha ficado muito popular e ela queria ver com Ji-Hun. Ji-Hun percebe que ali na plateia, que era completamente formada por homens, os caras estavam gritando, eufóricos, que amavam Esmeralda. O Prota cochicha perguntando a Suki se ela não achava aquilo meio estranho, pois a maioria do público, quase 100%, era formado por homens. Ela responde que achava que talvez fosse por causa da atriz, apelidada de Princesa do Gelo, e completa informando que tinha ouvido falar que ela era bem fria com seus fãs, mas no fundo esse era o charme da garota. E lá estava a garota. Aquela era uma história que aconteceu em Paris, na Era das Catedrais. A garota no palco dizia que agora iria cantar uma história de amor, e o Prota logo se lembra do rosto daquela garota. A Princesa de Gelo, na verdade, se tratava de ninguém menos ninguém mais do que Ju-Hi. Um rapaz da plateia dizia que não havia chorado nem quando derramaram pimenta em sua comida, mas com essa atuação ele não conseguiu se conter. Realmente tinha sido absurda. O Prota não acreditava no que tinha acabado de ver. Aquilo tinha deixado muito emocionado e apreensivo, enquanto Suki estava cabisbaixa atrás dele. Ela perguntou ao professor Ji-Hun o que ele tinha achado, pois só de lembrar da cena lhe dava vontade de chorar novamente. E após saírem do teatro, ela diz ao Prota que estava com muita fome e pergunta se ele estava afim de comer alguma coisa. Lá estavam os dois no restaurante e Suki percebe que tinha alguma coisa muito errada com Ji-Hun. O cara tava moscando demais, então ela pergunta se ele não curtia aquele tipo de comida. Ele se perguntava que sensação era aquela e por que ele se sentia intimidado por não saber que tipo de comida eram aquelas. Ele fica se lembrando da atuação incrível que Ju-Hi havia feito naquele drama perfeito. Ele dizia que tudo aquilo era muito bem organizado, e além disso, com o sentimento que Ju-Hi estava demonstrando, ele sentia como se estivesse vivendo aquilo verdadeiramente. Mas ele também pensava que as pessoas se enganavam a respeito de Ju-Hi, pois ela não era pura e serena daquela forma. Em cima do palco, ela falava de uma forma tão pura e justa, que ele nem sequer reconhecia aquela Ju-Hi que estava ali em cima. E com o Prota perdido em pensamentos, Suki puxa ele de volta para a realidade e pergunta se estava de boa, pois ela tinha o chamado várias vezes, mas não obteve nenhuma resposta dele. Ele responde que tinha ficado perdido em pensamentos, e ela pergunta se era por conta do anúncio que havia feito. E ele fica se perguntando que papo de anúncio era aquele. Afinal, nem naquele plano terreno ele estava. Suki diz que nem mesmo o pai dela estava conseguindo dormir direito por ficar pensando naquilo, que se tratava do maior anúncio acadêmico da Coreia, e que um professor e um assistente seriam eleitos, e completa dizendo a Ji-Hun que ele tinha se esforçado muito todo esse tempo, e que apesar de terem outras opções como o professor Deok-Hun, ela dá sua palavra a Ji-Hun e diz que recomendaria ele com toda certeza para aquele posto. Após o jantar, lá estava o Prota voltando para casa à noite, resmungando que havia sido um dia muito cansativo e confuso. Ele diz que nem sabia que Ju-Hi era tão popular, e nem que ela atuava tão bem daquele jeito. Muito menos sabia ou fazia ideia dessa tal recomendação que Suki havia dito. Quando o Prota finalmente chega na pensão, ele se depara com Bina e pergunta a ela se ela ainda estava acordada. Ela responde que sim, pois estava esperando que ele chegasse em casa para que assim conseguisse dormir. E diz que afinal de contas, ela não tinha visto o rosto dele e nem sequer ouvido a voz do Prota durante o dia todo. Com um olharzinho, o Prota diz que iria avisá-la da próxima vez quando fosse chegar tarde de novo. Igual a um doido, ele grita pedindo para que Bina escutasse ele um pouquinho. Ele brinca com ela dizendo que ela havia dito que não tinha o visto durante o dia todo, mas agora ele finalmente estava ali. Bina vira de costas para ele, diz que agora que ele tinha chego são e salvo em casa, então ela iria dormir. Ji-Hun pergunta a Bina se ela sabia do que é que Ju-Hi trabalhava, e Jan responde que uma das regras da pensão era guardar segredos sobre seus moradores, e que ela nunca diria a Ji-Hun um segredo que Ju-Hi havia confiado a ela. Ele diz que estava tudo bem e deseja um bom descanso para ela, enquanto em pensamentos ele se questionava que todas ali sabiam, exceto ele. O Prota mal conseguia pensar nas coisas direito, então ele realmente estava precisando de uma boa noite de sono. E quando ele estava subindo em direção ao seu quarto, ele ouve do nada uma bagunça ao lado de fora da casa. Era Ju-Hi que gritava para um cara que parasse de segui-la, ou então ela chamaria a polícia. Então o Prota grita desesperado por Ju-Hi, ao pensar que algum stalker poderia estar querendo fazer algum mal para a garota.